Ok, gravando. Então, agora sim, começamos oficialmente a nossa aula de hoje, em que nós vamos continuar, então, aquela avaliação de ontem, que nós analisamos o histórico dos principais acontecimentos envolvendo o conhecimento de genética, tá? E eu quero, nessa continuação, trabalhar, então, a natureza, o conceito de genes. A gente viu ontem que logo depois da redescoberta do Mendel, no início do século XX, um pesquisador chamado Johansen foi o primeiro, então, que propôs o conceito de gene. Naquela época, já se tinha, então, uma ideia melhor de que aqueles fatores unitários propostos pelo Mendel estavam localizados no cromossomo, nos cromossomos, né? De forma, então, que o Johansen simplesmente pegou e reuniu o conhecimento que existia, substituindo o termo partículas hereditárias pelo termo gene. Então, no contexto de Johansen, o gene é um pedaço do cromossomo que é responsável por uma determinada característica hereditária. À medida que o conhecimento de genética evoluiu, nós vimos ontem também, que foi reconhecido, então, que o real repositório da informação genética nos cromossomos eram as moléculas de DNA. Então, a partir daí, a gente já podia readaptar o conceito de gene para se referir, então, a uma região da molécula de DNA, uma sequência de nucleotídeos que, naquele caso, ainda seguindo a linha do conceito de Johansen, seria responsável por uma característica fenotípica, tá? Então, um dos primeiros conceitos que surgiu depois da definição do Johansen foi que gene corresponde a uma região na molécula de DNA que é responsável por uma característica fenotípica. No entanto, logo se percebeu que esse conceito ele apresentava alguns problemas. O principal deles ocorria porque grande parte das características fenotípicas surgem devido à ação simultânea ou consecutiva de uma série de genes diferentes, às vezes, inclusive, com influência ambiental. Então, esse conceito de gene tinha que ser automaticamente substituído. E uma nova proposta que veio, então, dizia que gene é uma região na molécula de DNA que codifica uma enzima. Então, cada gene corresponde a uma enzima. No entanto, esse conceito também apresentava problemas. Por quê? Em primeiro lugar, nem todas as proteínas são enzimas. Em segundo lugar, muitas enzimas e proteínas estruturais que não têm ação enzimática são multiméricas. O que vocês entendem quando vocês veem esse termo, multimérica? Que é composta por mais do que uma subunidade. E cada uma dessas subunidades é uma proteína. Então, mais uma vez, se percebeu que esse conceito teria que ser substituído. A partir daí, então, um novo conceito que passou a ser adotado dizia que gene é a região na molécula de DNA que codifica uma cadeia polipeptídica. Então, não uma enzima, nem uma proteína completa, que poderia ser multimérica, mas cada gene equivaleria, nesse caso, a uma cadeia polipeptídica. No entanto, esse conceito também tem problemas. Por quê? Nós sabemos que existem diferentes tipos de RNA. Então, genes, apenas os genes que são transcritos como RNA mensageiro,
e codificam, então, uma cadeia polipeptídica, estão contemplados nessa definição. Todas aquelas regiões da molécula de DNA que são transcritos, por exemplo, como RNA transportador, como RNA ribossomal, como RNAs regulatórios, não se encaixariam nesse conceito, de forma que não seriam genes, tá? Então, mais uma vez, nós tínhamos um problema com o conceito preponderante de gene. Além disso, já era reconhecido nesse tempo que um gene pode ser responsável pela formação de mais de um polipeptídeo. Quando isso acontece? Quando aquele RNA primário, transcrito a partir do gene, tá? Um RNA mensageiro primário, nesse caso, ele pode ser processado de formas diferentes, originando diferentes RNAs maduros, que são traduzidos, então, em diferentes proteínas. Tá? Então, mais uma vez, existia um problema no conceito de gene, fazendo com que esse conceito tivesse que ser, mais uma vez, revisado. Hoje em dia, o conceito preponderante de gene é que gene é uma unidade, uma região na molécula de DNA que corresponde a uma unidade de transcrição. Aqui eu tenho uma figura, então, que mostra um determinado gene que é transcrito, então, na forma desse RNA primário. O gene, nesse caso, abrange tanto a região transcrita, desde aqui do início da transcrição até o fim, como também as regiões regulatórias, como o promotor e as regiões terminadoras, tá? Então, quando a gente fala desse novo conceito de que um gene equivale a uma unidade de transcrição, a gente tem que ter em mente de que esse conceito está se referindo a gene não apenas com relação àquela região transcrita, que seria essa aqui, como também as suas regiões regulatórias. Vocês vão estudar bastante acerca do processo de transcrição, acerca das diferentes regiões regulatórias, mas por hora, vocês já podem guardar esse termo, tá? Promotor é uma região necessária para iniciação da transcrição. Em geral, é a região que é reconhecida direta ou indiretamente pela RNA polimerase, tá? Então, todo gene tem que ter um promotor, senão ele não é transcrito. Por outro lado, todo gene tem que ter também um terminador, que vai sinalizar para a RNA polimerase quando ela deve parar de transcrever, tá? Além desses dois tipos principais de regiões regulatórias, existem outros, como os intensificadores, que controlam a intensidade com que essa transcrição vai ser feita, tá? Isso tudo vocês vão ver melhor lá em biologia molecular, mas dentro, então, da nossa disciplina, a gente já tem que entender um pouquinho sobre isso para poder acompanhar as consequências, então, e os diferentes raciocínios envolvendo esse conceito de gene, tá? Então, para os fins da nossa disciplina, o conceito que nós vamos adotar é gene como uma unidade de transcrição. Alguém ficou com dúvida aqui? Não. Tranquilo. Beleza. No caso, pessoal, a gente tem unidades de transcrição simples e complexas. E, dentro desse conceito, está contemplado também aquela exceção que nós tínhamos lá naquele conceito de que um gene equivale a uma cadeia polipeptídica, que era o splicing alternativo,
Então, eu coloquei aqui duas figuras para mostrar para vocês, então, que nós temos, e quando eu falo nós, procariotos, em geral, tem outro tipo de estrutura gênica, tá? Muitas vezes com genes agrupados, genes funcionalmente relacionados que estão agrupados na forma de operons, que vocês vão ver, tá? Mas quando a gente fala em eucariotos, principalmente, a gente tem esses dois grandes tipos de genes. Tá? Eucariotos, como vocês talvez já tenham visto no ensino médio, tem os genes interrompidos. O que são genes interrompidos? Genes que têm exons e introns. Vamos analisar, então, o que acontece aqui com esse gene, com essa unidade de transcrição, aqui à esquerda, inicialmente. Já adianto para vocês que essa é uma unidade de transcrição simples, tá? Ela é transcrita, então, num RNA primário, no caso, um RNA mensageiro primário, tá? A partir de uma transcrição que inicia aqui, no início do exon 1 e termina lá no final do exon 3. Então, o transcrito primário engloba tanto exons quanto introns. No entanto, às vezes até durante, mas em geral depois da transcrição, acontece uma etapa de processamento, que é chamada de splicing, a partir do qual os introns são retirados desse RNA mensageiro primário para formar o RNA mensageiro maduro. Vejam que o RNA mensageiro maduro só tem exons, tá? No caso aqui, através do splicing, os exons foram reunidos e os introns foram retirados. Como nesse caso, um RNA mensageiro primário codifica um único RNA mensageiro maduro, a gente chama essa de unidade de transcrição simples. É diferente do que nós temos aqui à direita, tá? Vamos analisar, então, a nossa figura. Vejam que na parte superior, eu tenho a representação de um gene na molécula de DNA. Esse gene tem 5 exons, 4 introns. Os introns são essas regiões intermediárias, aqui, esses retângulos coloridos, tá? Esse gene, ele é transcrito como um RNA mensageiro primário. Tá aqui, o RNA mensageiro primário. Só que esse RNA mensageiro primário, ele pode ser processado, ele pode sofrer splicing de formas diferentes, formando aqui na minha figura 3 RNAs mensageiros maduros diferentes. Um deles com os exons 1, 2, 3, 4, 5. O outro com os exons 1, 2, 4 e 5. Outro com os exons 1, 2, 3 e 5. Cada um desses RNAs mensageiros aqui vai ser traduzido na forma de proteínas diferentes, que são, então, chamadas de isoformas. Isoformas, então, são proteínas que são traduzidas a partir de RNA codificado pelo mesmo gene, pela mesma unidade de transcrição. Vejam que eu tenho aqui uma unidade de transcrição, que é transcrita como um único RNA mensageiro primário, que, a partir do que a gente chama de splicing alternativo, pode formar 3 RNAs mensageiros maduros diferentes, e, com isso, 3 tipos de proteínas diferentes, ou 3 isoformas, tá? Isso é splicing alternativo, e vejam que, dentro do conceito de que gene equivale a uma unidade de transcrição, o splicing alternativo é contemplado. Por quê? Quantos genes, no caso, eu teria aqui? Ele codifica 3 RNAs mensageiros maduros diferentes, 3 proteínas diferentes, mas como ele é transcrito como um único RNA mensageiro primário, é uma unidade de transcrição apenas, de forma que aqui nós temos apenas um gene.
tá? Então, voltando aqui, dentro desse conceito de que o gene equivale a uma unidade de transcrição, nós conseguimos acomodar todos esses pequenos problemas que foram sendo apresentados com relação aos outros conceitos, tá? De forma que esse é um conceito mais amplo de gene, que contempla, então, diferentes situações, tá? Às vezes, vocês vão, por exemplo, ler um artigo sobre um genoma, e aí vai falar lá, número de genes codificadores de proteína. Aí, ele não está trabalhando todos os genes, apenas os que são transcritos como RNA mensageiro, tá? Nesse conceito aqui, o conceito mais amplo, também as regiões que são transcritas como RNA ribossômico, como RNA transportador, como outras formas de RNAs regulatórios, seriam genes, ok? Tem uma dúvida? Tudo tranquilo. Apenas, então, aqui para trabalhar mais 2 outros termos que vão ser úteis para a nossa disciplina, eu trouxe aqui também uma definição de cariótipo. O que seria o cariótipo? Uma representação ordenada do conjunto cromossômico de uma célula somática de uma determinada espécie ou indivíduo. Aqui, por exemplo, eu tenho o cariótipo da espécie humana, da nossa espécie. Esse cariótipo tem 2N igual a 46. Por quê? Nós somos espécies diploides, por isso 2N, né? Nossas células somáticas, então, tem 2 conjuntos de cromossomos. Em cada um desses conjuntos, tem 23 representantes. Então, 2 vezes 23 dá os 46. Como é que se constrói um cariótipo? A gente vai ter uma aula específica para isso, inclusive uma aula prática, específica para trabalhar isso, mas para construir essa forma de representar o cariótipo de uma espécie, é retirada inicialmente uma fotografia, então, do núcleo de uma célula somática, cujos cromossomos estejam no seu grau máximo de condensação. Tá? A gente já vai ver que esse grau máximo de condensação, ele é alcançado numa fase específica, quando a célula já está fazendo a divisão celular, já está em processo de mitose, né? Então, esses cromossomos no grau máximo de condensação são fotografados, depois eles são individualmente recortados, tá? Cada cromossomo vai ser pareado com o seu homólogo. O que são mesmo cromossomos homólogos? São cromossomos com conteúdo gênico equivalente, tá? Então, vejam aqui, ó, o par de homólogos 1. Um desses 2 cromossomos 1 veio do pai desse indivíduo, o outro veio da mãe, tá? Depois de encontrar, então, os homólogos de cada cromossomo, esses cromossomos são arranjados nessa forma aqui, que é uma ordem decrescente de tamanho, tá? Então, começa no cromossomo 1, o par 1, que é o maior, e termina aqui no par 22. Na verdade, o par 21 é menor que o 22, tá? Mas a convenção aqui é ter essa representação. Mas nós temos uma exceção a essa ordem decrescente de tamanho. Aqui no final, eu tenho sempre o par de cromossomos sexuais, tá? Lembrando, como é que eu chamo todos os cromossomos que não são cromossomos sexuais? Autossomos. O par de cromossomos sexuais pode variar de acordo com o sexo do indivíduo. Se o indivíduo é do sexo feminino, em geral, o cariótipo aqui vai mostrar 2 cromossomos X. Se o indivíduo é do sexo masculino, como é o caso aqui, tem um X e um Y, tá?
Então, só para já introduzir esse termo, o termo cariótipo, para vocês já irem se acostumando com as nomenclaturas. Prof, Diga. aquele espaço que tem entre, por exemplo, a colocação do terceiro par e do quarto par, e depois lá no 15º, 16º, tem alguma explicação? Depende na verdade, depende do lugar onde o cariótipo foi reconstruído, porque antigamente se trabalhava com os cromossomos em grupos, tá? Então, por exemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e assim por diante. Hoje em dia já não é mais feito isso. Isso é um resquício de um tempo em que, às vezes, era difícil diferenciar, por exemplo, o cromossomo 1, o par 1, do par 2. O par 4 do par 5. Então, eles entravam aqui no grupo. Se vocês olharem aqui, ó, esses aqui são mais... Tem o centrômero na região mediana, então eles são metacêntricos. Esses aqui são submetacêntricos, já está um pouquinho deslocado o centrômero. A gente vai trabalhar melhor isso depois, tá? Mas, em geral, esses grupos são sempre de cromossomos com morfologia similar. Certo, entendi. Então, mas a maior parte dos lugares já não fazem mais esse tipo de separação que foi feita aqui nessa figura. Então, por exemplo, quando é feito um cariótipo para fins de diagnóstico genético, o que mais frequentemente vocês vão ver vai ser tudo reunido em decrescente de tamanho. Tá? Certo. Obrigada, Prof. Nada. E aí, por fim, eu coloquei também aqui um slide para a gente trabalhar o conceito de genoma. Ontem eu cheguei a mencionar que nós estamos na era genômica da genética, o que foi proporcionado principalmente pelos novos avanços no sequenciamento do DNA, mas eu não cheguei a definir de uma forma mais aprofundada o que é um genoma, né? Genoma se refere à informação hereditária haploide necessária para o desenvolvimento, crescimento e funcionamento de uma célula ou organismo humano, na forma de sequências de DNA e seus genes. Tá? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com o genoma humano, o objetivo seria conseguir a sequência de nucleotídeos de cada um dos cromossomos do nosso complemento haploide. Tá? Claro que um genoma com uma montagem perfeita, em que cada cromossomo tenha sido recuperado como uma sequência contínua de DNA, ainda está um pouco distante, na maior parte dos casos, tá? Mas o objetivo final seria esse, conseguir sequenciar, então, cada uma das moléculas de DNA que fazem parte dos cromossomos do nosso complemento haploide, incluindo, nesse caso, também o DNA circular que está contido nas nossas mitocôndrias. Isso falando em termos de genoma humano, genoma animal, tá? Se a gente falasse de um genoma vegetal, incluiria também a sequência de DNA dos cloroplastos, ok? Eu vejo muitas vezes um mau uso desses termos, então, por isso eu preferi, já agora, no início das nossas aulas, conceituar apropriadamente cada um desses termos, porque é muito comum, por exemplo, se falar, o código genético humano foi determinado, foi inicialmente determinado no ano 2000. Código genético, não. O rascunho do genoma humano foi publicado no início dos anos 2000. Agora, o código genético, a gente viu ontem o que é, né? O que é código genético? É aquela relação que existe entre as trincas, entre os códons presentes nas moléculas de RNA mensageiro
e os aminoácidos nas proteínas codificadas por esse RNA mensageiro. E nós vimos também que o código genético é universal. E, além disso, ele foi descoberto, foi caracterizado em 1961. Então, está totalmente errada aquela afirmação inicial de que o código genético humano foi determinado no início dos anos 2000. Não existe um código genético humano, porque o nosso código genético é o mesmo de todos os outros seres, com raras exceções. Tá? Às vezes também se fala em carga genética. A nossa carga genética foi determinada. Carga genética é um conceito populacional, que vocês vão aprender lá em genética de populações. Então, também é errado empregar carga genética como um sinônimo de genoma, tá? Eu não sei se ficaram dúvidas aqui, pessoal, mas são conceitos bem importantes que quem tem dúvida, então, precisa dar uma olhada a mais e tomar um cuidado a mais na hora de empregar os termos. Com o tempo, vai acostumando, tá? Mas, com certeza, são conceitos que são muito comumente mal empregados, tá? E dentro dessa revisão do que é gene, também é importante que a gente mencione que, dependendo do material que vocês vão pegar, quando é um material mais antigo, principalmente, o autor pode estar usando outros conceitos, tá? Então, tem que ficar atento a isso também. Ok? Nenhuma dúvida aqui? Tudo bem. Tranquilo por enquanto. Beleza. Então, vamos começar agora, sim, a nossa aula de mendelismo, tá? Como eu falei ontem, hoje nós vamos começar a aprofundar, então, os nossos estudos de mendelismo. E, para tanto, eu comecei aqui com um slide revisando algumas coisas que nós já vimos ontem, tá? Ontem nós trabalhamos uma série de características importantes do trabalho do Mendel, e entre essas características, certamente merece destaque o fato dele ter escolhido um ótimo modelo para os seus estudos. Qual é esse modelo? As ervilhas da espécie Pisum sativa. Eu já coloquei para vocês que elas apresentam, então, uma série de vantagens para os estudos genéticos, entre elas a facilidade de cultivo, o tempo de geração relativamente curto, o fato deles terem um grande número de prole, então elas são prolíficas, e além disso, uma grande vantagem é que o Mendel dispunha, então, de um grande número de variedades puras, que tinham fenótipos bem distintos, tá? E aqui, então, tem um resumo das 7 características que o Mendel avaliou, tá? A cor do endosperma das ervilhas, onde ele tinha linhagens com ervilhas amarelas e verdes, a forma da semente, onde ele tinha linhagens com sementes lisas e rugosas, a cor da casquinha da semente, que podia ser cinza ou branca, a vagem, inicialmente avaliada quanto à cor, onde ele tinha linhagens amarelas e verdes, ele também tinha linhagens com vagens infladas e constritas, ele tinha linhagens com flores axiais ou terminais, e ele tinha linhagens com as plantas baixas e altas. Para cada uma dessas características, então, o Mendel realizou cruzamentos controlados, em que ele conduzia inicialmente na geração parental uma fertilização cruzada. E aí eu também já comentei que ele fazia isso, tá? Prof. Diga. Só uma dúvida que eu ainda estou
com dificuldade de interpretação. Quando ele cruzou as plantas, por exemplo, ele só avaliou, por exemplo, alta e baixa. Ele não avaliou mais uma característica, tipo, se ela era baixa com o grão rugoso e amarelo, ou... Sim, sim. Quando ele combinava as características, a partir dessa análise combinada das características, ele avaliou e chegou à conclusão do que hoje nós chamamos de segunda lei de Mendel, tá? Então, sim, ele avaliou essas 7 características em separado, individualmente, e para algumas delas, ele publicou também as combinações. Eu comentei ontem que, embora teoricamente ele diga no artigo dele que ele fez todas as combinações e obteve resultados similares para todas as combinações par a par das características. Então, por exemplo, cruzando ervilhas amarelas e lisas, com uma outra linhagem que tinha ervilhas verdes e rugosas, ele chegou à lei da segregação independente, tá? E ele disse que ele realizou outras combinações que tiveram resultados similares. Mas, em princípio, o que se acredita é que ele não fez todas as combinações, ou ele percebeu que ali tinha outros fatores complicantes e preferiu não mencionar ali no manuscrito. Tá? Mas sim, ele fez combinações de características também. Tá bom, obrigada. E isso é o que deu origem à segunda lei de Mendel, tá? Nós já vamos revisar também isso, tá? Mas hoje, basicamente, e possivelmente também no início, pelo menos, da próxima aula, nós vamos estudar principalmente a primeira lei de Mendel, tá? Porque a gente precisa entender ela muito bem para daí passar para a segunda lei, tá? E para a gente, então, acompanhar o raciocínio por trás da primeira lei de Mendel, eu coloquei, então, aqui os resultados de um dos cruzamentos que o Mendel realizou, lembrando, então, que ele tomava um cuidado extra para que essas linhagens puras que ele obteve cruzassem entre si e não sofressem autofecundação. Então, ele fazia cruzamentos controlados. E para fazer isso, então, além de estar tudo lá numa estufa separada de outros contaminantes, ele pegava uma a uma das flores que ele chamava, então, ou atribuía o sexo feminino, e ele tirava aqui as anteras, vocês estão vendo que as anteras foram retiradas, e por outro lado, a flor que ele trabalhava como sendo a flor masculina, aqui ia fornecer o grão de pólen, ele tirava aqui a antera e colocava aqui no estigma da flor feminina, tá? Com isso, ele tinha certeza que esse cruzamento era feito, então, entre, eu vou chamar de fêmea alta e um macho anão. Sempre ele fazia também o cruzamento recíproco, né? Então, com a fêmea anã e o macho alto, tá? Não esqueçam das aspas, então, nessa questão aí de macho e fêmea, mesmo porque as flores aqui das ervilhas, elas têm aparelho reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo, originalmente, sem a manipulação que o Mendel fazia, né? E aí, a partir, então, dessa fecundação, o que ele observou? Toda a prole híbrida é alta. O que aconteceu com o fenótipo anã? Foi mascarado, então, nessa F1, de forma que essa característica anã passou a ser chamada de recessiva. Por outro lado, os fatores unitários por trás dessa característica, o Mendel sabia que continuavam presentes aqui nessa F1, porque quando ele fazia a autofecundação dessa F1,
ele encontrava prole alta e baixa, numa proporção de 3 altas para 1 baixa. O que o Mendel conseguiu concluir a partir desse cruzamento? Bom, primeiro aqui uma anotação, lembrando que esse resultado se manteve igual também no cruzamento recíproco. Então, quando ele invertia os sexos, o resultado era o mesmo. Toda F1 alta, a F2, a segunda geração, então, com uma proporção aproximada de 3 plantas altas para 1 anã. O que ele viu, então, por trás desses resultados? Bom, ele conseguiu ver que esses híbridos altos aqui da F1 mantinham a capacidade de gerar prole baixa, muito embora eles fossem altos. Então, aquele fator unitário responsável pela característica plantas anãs continuava presente aqui, nessas plantas altas, embora em estado oculto, em estado latente, ou sendo mascarado. Com isso, ele deduziu, então, que os híbridos possuem um fator genético latente, oculto, para plantas baixas, que ele chamou de fator recessivo. Quando ele cruzou essas plantas altas, então, e analisou a F2, ele também percebeu que os fatores dominantes e recessivos que estavam aqui nessa F1, nos híbridos da F1, separavam-se um do outro quando da formação dos gametas, sem que houvesse qualquer tipo de mistura entre eles. Afinal, aqui na F2 não surgiam, por exemplo, plantas intermediárias, tá? Eram sempre uma planta, sempre plantas com o fenótipo dominante e plantas com o fenótipo recessivo numa proporção de 3 para 1. Alguém ia perguntar alguma coisa? Prof, eu tenho muita dificuldade em entender essa conclusão número 3 aí. Tu tem como repetir, por favor? Claro. Olha só. Já se conhecia que a reprodução acontecia por gametas, né? Quando ele analisou o cruzamento aqui da geração parental, a gente chama de geração parental, esse cruzamento entre as linhagens puras originais, toda a F1 era alta, mas quando as plantas da F1 eram autofecundadas, elas conseguiam formar prole alta e baixa numa proporção de 3 para 1. Além de entender essa questão de que o fator responsável por planta baixa permanecia presente aqui nessas plantas altas da F1, ele conseguiu ver que esse fator ia para os gametas e era capaz de originar plantas baixas sem nenhum tipo de mistura com aquele outro fator, o alelo, responsável por formar plantas altas. Então... Sim, entendi agora. Então, aos pouquinhos, juntando isso, e claro, possivelmente depois de muito tempo se debruçando em cima desses resultados, ele conseguiu entender que possivelmente essa característica e também as outras eram determinadas sempre por pares de fatores unitários. Quem são os pares de fatores unitários? O que nós chamamos atualmente de pares de alelos de um gene. Todas as espécies diploides, como é o caso da ervilha, tem para cada gene 2 cópias, que é justamente o par de fatores unitários que o Mendel concluiu, então, a partir desse resultado, tá? A gente vai trabalhar agora esses resultados de uma forma mais detalhada, usando também aos pouquinhos a anotação de símbolo, tá? Por exemplo, essa aqui era uma planta azão, cruzando com uma azinho.
toda a prole aqui era heterozigota, azão-azinho. E aí, do cruzamento de azão-azinho com azão-azinho, nós esperamos, então, uma proporção de 3 azão alguma coisa para 1 azinho-azinho, tá? Nós vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. Por enquanto, eu ainda estou pegando o raciocínio mais geral. Então, o Mendel fez experimentos similares para estudar a herança das 7 características individualmente em cruzamentos monohíbridos. Monohíbridos é sempre quando ele avalia uma única característica por vez, tá? E aqui eu tenho, então, um resumo dos resultados que o Mendel obteve para cada um desses cruzamentos. Na verdade, aqui o que está sendo representado é apenas a prole F2, porque sempre a F1 era homogênea, tá? Então, por exemplo, quando plantas altas eram cruzadas com plantas baixas, a F1 era toda alta. Na F2, aqui ele obteve 787 altas, 277 baixas, o que nos dá uma proporção de 2,84 para 1, bem próximo do 3 para 1. Quando ele cruzou, então, plantas com sementes lisas versus plantas com sementes rugosas, 100% da F1 teve plantas lisas. Na F2, ele observou 5.474 plantas com sementes lisas, 1.850 plantas com sementes rugosas, o que deu uma proporção de 2,96 para 1. Tá? O mesmo aqui para todas as outras características, e vejam que em todos os casos, fica muito próximo do 3 para 1. Então, cada vez mais isso dava força para aquela conclusão inicial do Mendel, tá? Aquelas conclusões que ele chegou lá nos seus primeiros cruzamentos, de que havia, então, alguns princípios que eram seguidos de forma regular e independente em cada um desses cruzamentos. E quais são esses princípios? Os postulados e as leis de Mendel, tá? Eu vou ler aqui primeiro os postulados, como eu representei ontem, e hoje a gente já vai fazer uma tradução para termos mais atuais, tá? Então, o primeiro postulado do Mendel dizia assim, ó: as características genéticas são controladas por fatores unitários que existem aos pares em organismos individuais. Quem são os fatores unitários? Em termos mais atuais, a gente poderia dizer que as características genéticas são controladas por genes, representadas por um par de alelos nos organismos individuais. Esse par de alelos pode ser igual, no caso, então, em que o indivíduo é homozigoto, ou, quando ele tem 2 alelos diferentes, para o mesmo gene, a gente diz que ele é heterozigoto, tá? Mas, como nós falamos ontem, nesse tempo, no tempo em que Mendel deduziu a existência de fatores unitários pareados, não se conhecia gene, não se sabia nem que esses fatores unitários estavam localizados no DNA ou nos cromossomos, não se falava em termos homozigoto, heterozigoto, nada disso, tá? Mas ele conseguiu entender, então, que na espécie que ele estava trabalhando, cada fator unitário existia aos pares. Quando misturados nos híbridos, os fatores unitários se mantêm independentes, eles não se misturam, de forma que eles podem ser recuperados nas próximas gerações. Ele também inferiu, então, que algumas características são dominantes, porque aparecem nos híbridos da F1, enquanto outras são recessivas, porque não aparecem nos híbridos da F1, aparecem apenas nas linhagens puras, que nós sabemos atualmente que são as homozigotas.
A partir, então, dessas conclusões iniciais, é que saiu a primeira e a segunda lei, que são, então, aplicadas universalmente na genética, tá? Embora, como a gente vai ver mais adiante, elas também, principalmente a segunda lei, tem exceções, tá? Os pares, de acordo com a primeira lei, então, os pares de fatores unitários responsáveis por cada característica hereditária separam-se ou segregam igualmente, de forma que cada gameta recebe um ou outro fator com igual probabilidade. Em termos mais atuais, a gente diria que essa é a lei da segregação igual, ou seja, os alelos de um gene separam-se durante a gametogênese, de modo que cada um dos alelos é encontrado em aproximadamente metade dos gametas. Então, o indivíduo azão-azinho, como é que são os gametas que ele forma? Lei da segregação igual, primeira lei de Mendel. 50% dos gametas desse indivíduo vão ser azão, 50% vão ser azinho, tá? Essa é a primeira lei de Mendel. A gente vai ver que ela tem tudo a ver com meiose, embora o Mendel também não conhecesse o mecanismo da meiose, que inclusive só foi melhor compreendido a partir, então, do início do século XX. E a segunda lei de Mendel, ela já vem da análise de características diferentes, características combinadas, tá? E nesse caso ele diz o seguinte: os fatores unitários para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, tá? Também, conforme nós vimos ontem, isso tem tudo a ver com a meiose e com a compreensão que a gente tem hoje do mecanismo da segregação aleatória dos homólogos paternos e maternos, tá? Que também a gente vai voltar a trabalhar na aula de meiose. Então, aqui, é só para recapitular, eu mostrei esse mesmo slide ontem, tá? Mostrando, então, as principais conclusões gerais e o vislumbre que, a partir dessas conclusões, pode ser obtido acerca dos mecanismos gerais de hereditariedade, tá? A primeira lei de Mendel é a lei da segregação igual, a segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente, tá? Nós vamos trabalhar em separado cada uma dessas leis. Por enquanto, a gente vai trabalhar, então, basicamente na primeira lei, para entender ela direitinho, e depois nós partimos para a segunda lei. E para trabalhar de uma forma mais didática a primeira lei de Mendel, a gente precisa fazer algumas adaptações metodológicas que foram propostas, em alguns casos, pelo próprio Mendel, em outros casos, por pesquisadores que vieram depois do Mendel, tá? E o primeiro dessas inovações metodológicas foi introduzida pelo próprio Mendel, que foi o uso de símbolos para representar os fatores hereditários, ou seja, os alelos de um gene. E aí sim, agora, nós temos o cruzamento entre as plantas altas e baixas, representado na forma como a gente costuma trabalhar hoje em dia, que é com a notação do genótipo. Eu já vou definir melhor isso com vocês, mas sempre genótipo diz respeito à constituição genética do indivíduo com relação a um gene específico. No caso aqui, a gente está analisando um cruzamento entre plantas altas e baixas, então, é um gene relacionado à altura, tá? Lembrando, então, que a gente já entendeu que a proposta do Mendel, ou o primeiro postulado dele, era que as características genéticas eram determinadas por pares de fatores unitários.
que a gente sabe hoje em dia que são os pares de alelos de um gene, tá? Então, quando ele pegava lá uma linhagem pura alta com outra linhagem pura baixa, o que vocês entendem com o termo linhagem pura? É uma linhagem que vem cruzando entre si por muitas e muitas gerações, sem exibir nenhuma variação. Quando a gente fala em linhagem pura, a gente tem confiança de que a gente está trabalhando com linhagens homozigotas, tá? Então, essas linhagens têm alelos iguais. Inicialmente, eu não sei qual é o alelo dominante ou qual é o alelo recessivo, mas se eu deixar esse cruzamento acontecer, já na F1 eu consigo dizer. Cruzando, então, plantas altas e baixas, a F1 é 100% alta. Qual é, então, o fenótipo, a característica dominante? Alta. A característica baixa está sendo mascarada, então, na F1, ela não aparece, então o alelo que a determina é recessivo, tá? Ou seja, voltando aqui na linhagem parental, o P aqui é de parental, a linhagem pura alta, ela tinha o alelo dominante em homozigose. Ela era adesão-desão. A linhagem pura baixa, por outro lado, era homozigota para o alelo recessivo. Ela era desinho-desinho. Bom, uma linhagem que é desão-desão, produz quais gametas? Sempre, cada gameta vai levar, pelo menos os gametas normais, vão levar um único alelo para cada gene, né? Se o indivíduo é desão-desão, os gametas todos vão levar desão, né? Se o indivíduo é desinho-desinho, os gametas todos vão levar desinho. Como consequência, unindo esses gametas, vai se formar, então, um indivíduo desão-desinho, como o desão é dominante e determina o fenótipo alto, essa F1 é 100% alta. Quanto ao genótipo, ela é 100% desão-desinho, quanto ao fenótipo, ela é 100% alta. Bom, mas a nossa primeira lei de Mendel nos diz que os alelos de um gene segregam igualmente no momento da formação dos gametas. Como é que são os gametas formados por uma planta alta? 50% dos gametas vão ser desão, 50% vão ser desinho. Como aqui essas plantas da F1 vão fazer autofecundação, é como se eu tivesse uma planta desão-desão cruzando com outra, uma planta desão-desinho cruzando com outra desão-desinho. E aí, para representar as diferentes possibilidades de união desses gametas, uma inovação metodológica que surgiu depois do Mendel, o Mendel não usou o quadrinho de Punnett, tá? Foi essa representação aqui dessas grades que a gente conhece atualmente com o nome, através do nome quadrado de Punnett, tá? Punnett foi o descobridor, eu tenho o nome dele daqui a pouquinho aqui na nossa aula, tá? Mas foi o descobridor, o propositor inicial do uso desses quadrinhos. No ensino médio, a gente costuma chamar de chiqueirinho, né? Como é que eu construo, então, um chiqueirinho? Os títulos das colunas aqui e das linhas representam simplesmente os gametas formados pelos genitores. A gente já sabe que os gametas formados pela F1, usando a primeira lei, são 50% desão, 50% desinho. Então, aqui, os alelos de um indivíduo, aqui o que
poderia ser de outro indivíduo ou do mesmo indivíduo, no caso da autofecundação. E aqui eu tenho, então, no centro, nas células centrais, as possíveis fecundações. Um gameta desão se fundindo ao outro com desão dá origem a uma planta desão-desão. Qual o fenótipo dessa planta? Alta. Ela tem o alelo dominante em homozigose. Então, ela é uma planta alta. Quando esse gameta aqui se funde a esse aqui, o resultado vai ser uma planta desão-desinho. Uma planta novamente alta. Afinal, desão é dominante sobre desinho e determina o fenótipo alto. Se esse desinho aqui se fundir a esse desão, novamente nós temos uma planta alta, desão-desinho. E por fim, se um gameta levando o desinho se fundir a outro gameta levando o desinho, nós vamos ter uma planta desinho-desinho, que é a anã. Somente os alelos recessivos, eles somente vão ser expressos quando eles estiverem em homozigose. Então, nesses indivíduos heterozigotos aqui, os indivíduos desão-desinho, o alelo desinho recessivo não se expressa. É como se ele não estivesse ali, certo? Para ele se expressar, então, ele precisa estar em homozigose. Olhando aqui, então, eu tenho 4 possibilidades diferentes de fecundação. 4 possibilidades diferentes de fusão ao acaso entre esses gametas. Dessas 4 possibilidades, 3 vão dar origem a plantas altas, elas estão destacadas aqui em cinza, tá? Desão-desão e desão-desinho vão dar origem a plantas altas, e somente uma das 3 vai dar origem a plantas baixas. Então, a proporção fenotípica, 3 plantas altas para uma planta baixa, tá? Existem também as proporções ou razões genotípicas, que às vezes são analisadas ou solicitadas. Para fazer análise de proporção genotípica, eu também vou ter que olhar aqui no centro, nas células centrais do quadrinho de Punnett, mas aí eu foco minha atenção para o genótipo e não para o fenótipo. Quanto ao genótipo, uma das 4 possibilidades é desão-desão, tá aqui, ó, genótipo desão-desão, razão 1. 2 aqui são desão-desinho, tá aqui, e uma é desinho-desinho, tá aqui, certo? Então, à medida que Mendel repetia esse cruzamento com outras características, ou mesmo acompanhava os resultados da autofecundação dessa F2 para originar uma F3, cada vez mais ele tinha confiança de que aqueles postulados, aquelas conclusões iniciais se aplicavam. Cada característica estava sendo determinada por um par de alelos para cada um dos genes em questão, tá? Aqui nesse slide eu não tenho a continuação do cruzamento, mas o Mendel fazia também F3, tá? O que é F3? É quando ele deixava as plantas da F2 se autofecundarem. O que vocês acham que acontece quando uma planta baixa se autofecunda? Como é que vai ser a prole dela? Só baixa? 100% baixa. Se eu cruzar desinho, desinho com desinho, desinho, eu só vou ter prole desinho, desinho. Todos concordam, né? Sim. Uhum. Por outro lado, quando ele fazia a autofecundação dessas plantas altas aqui, da F2, o que ele obtinha? Para cada 3 casos, então dessas 3 possibilidades, uma
tinha só prole alta, e 2, essas aqui, tinham prole alta e baixa. Com isso, ele determinava, ele conseguia comprovar, então, que dessas 3 aqui, uma era pura, uma era homozigota, tinha só plantas altas na sua descendência, né, na sua prole, e essas aqui eram híbridas, o termo que ele utilizava mais, no caso, agora a gente usa o termo heterozigotas, porque elas tinham tanto plantas baixas quanto altas na prole, tá? Então, quando a gente coloca os símbolos para representar, fica muito mais fácil entender, então, não apenas o enunciado das leis de Mendel, como os próprios resultados que ele obteve, tá? Se vocês forem olhar os artigos originais, no entanto, embora o Mendel usasse essa notação de símbolo, ele representava os homozigotos com uma letra só, tá? E isso, inclusive, já gera outros questionamentos dos historiadores de ciência, mas, por exemplo, a alta com baixo aqui no cruzamento original, ele representava só com Dzão cruzando com Dzinho. Aí o híbrido aqui, ele representava com 2 alelos, Dzão, Dzinho, tá? Mas, enfim, não vamos nos deter a isso, mas é importante que vocês representem sempre os 2 alelos, tá? Para não causar confusão. Afinal, o primeiro postulado de Mendel dizia exatamente isso. Para cada característica genética, existe um par de alelos, né? Então, vamos representar esse par, tá? Em homozigose, quando os 2 alelos são iguais, ou em heterozigose, quando os 2 alelos são diferentes. Quanto a essa simbologia, pessoal, tem algumas regras, embora eu não chegue a cobrar que vocês sigam estritamente essas regras, muitas vezes para vocês entenderem as aplicações, ou mesmo os exercícios nos livros, é interessante que vocês entendam como é que é adotada, então, essa simbologia. Vejam que, nesse caso, os alelos são sempre representados por letras, tá? O mais comum é representar por letras únicas, mas às vezes tem 2 até 3 letras representando um alelo, tá? As letras minúsculas, tradicionalmente, são usadas para designar os alelos recessivos, e as letras maiúsculas para representar os alelos dominantes, tá? Então, Dzão, no exemplo anterior, Dzão representa o alelo dominante, Dzinho o alelo recessivo. A letra, ou as letras escolhidas para representar o alelo, são geralmente baseadas no fenótipo mutante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, a gente em português usaria A de Anã, tá? No caso, a notação aqui escolhida pelo livro veio do inglês, onde Anã é dwarf, né? Então, o gene, no caso, seria o gene D, que tem os alelos Dzão e Dzinho, tá? Porque o gene D, nesse caso aqui, porque o fenótipo mutante é o fenótipo anão. O alto aqui é o fenótipo mais comum, aquele que normalmente é encontrado na natureza. Nesse caso, o alelo comum para a característica que normalmente é encontrado na natureza, que é designado como alelo tipo selvagem, ele também geralmente é simbolizado pelo símbolo mais. Então, quando vocês virem uma notação, por exemplo, mais Dzinho, ou também D mais Dzinho, quer dizer, ou Dzão mais Dzinho, quer dizer que aquele Dzão ali é o alelo selvagem, tá? O mais, sozinho ou acompanhado de uma letra, representa o alelo selvagem. Para representar os genótipos individuais, pode ser usada uma barra inclinada,
para distinguir os alelos presentes naquele indivíduo, tá? Mas isso não é necessário. Aqui, por exemplo, o indivíduo puro alto é desão. Eu poderia colocar desão. Tem livros que usam essa anotação com barras, tá? E, por outro lado, quando são analisados mais do que um gene, um espaço vai separar o genótipo, então, dos genes diferentes, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter um indivíduo desão, exão. Eu estou analisando, nesse caso, 2 genes diferentes, sendo que o indivíduo em questão, ele é homozigoto dominante para os 2 genes. Ele é desão, exão, tá? Como é que eu separo, então, o genótipo para 2 genes? O mais usual é simplesmente deixar um espaço entre os 2, tá? Às vezes aparece uma vírgula ou até um ponto e vírgula. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Então, agora, introduzindo mais formalmente o quadrinho de Punnett, tá? Como um dos principais objetivos do Mendel e da sua metodologia era desenvolver um modo para prever o resultado dos cruzamentos entre os organismos com fenótipos diferentes, alguns pesquisadores posteriores a Mendel buscaram alternativas mais didáticas, mais compreensíveis, então, e uma das mais adotadas, desde então, é o quadrado de Punnett, que foi desenvolvido pelo geneticista inglês Reginald Punnett, em 1917. Para representar, então, o uso do quadrado de Punnett, eu coloquei aqui o que seria um retrocruzamento. O que é um retrocruzamento, pessoal? Vamos voltar um pouquinho aqui. Para esse cruzamento entre plantas homozigotas altas e anãs, que obtiveram, então, uma F1 100% alta. Híbrida heterozigota alta. Um retrocruzamento é quando se pega, então, indivíduos dessa prole e se cruza com um dos fenótipos parentais, tá? Com linhagens puras, no caso. Eu poderia, então, num retrocruzamento, cruzar essa planta alta com aquela alta parental, da linhagem parental, não necessariamente o mesmo indivíduo, mas pelo menos um indivíduo da mesma linhagem, ou num retrocruzamento, eu poderia cruzar essa linhagem alta aqui, com um indivíduo da linhagem parental anã, tá? Então, no caso ali, o que foi feito foi pegar a F1 alta, vejam que ela é heterozigota, e ela está sendo cruzada com a linhagem parental baixa. A linhagem parental baixa, vocês sabem que é homozigota recessiva. No caso aqui, o símbolo é outro, tá? Mas o que importa é a gente entender, não se detenham, então, necessariamente as letras, tá? Vocês sabem que o indivíduo baixo é homozigoto recessivo, e no caso, aquela F1 alta é heterozigoto, tá? Aqui foi usado, então, os alelos tesão e tesinho, e nesse cruzamento, então, nesse retrocruzamento, o que nós iríamos esperar na prole? Façam, por favor, pessoal, tentem fazer aí um quadrinho de Punnett. Representando, então, como é que seria o resultado desse retrocruzamento da F1 com a linhagem parental baixa. Lembrando, então, antes de mais nada, você já tem o genótipo aqui, desses genitores, vocês têm que derivar os gametas. E para chegar aos gametas, é só aplicar a primeira lei de Mendel, tá? O indivíduo heterozigoto alto produz 2 tipos de gametas, 50% dos seus gametas são tesão,
50% são Tzinho. O indivíduo baixo, por outro lado, produz apenas gametas Tzinho. Como é que eu faço o quadrinho de Punnett? Eu represento, então, como títulos das colunas e das linhas, os gametas dos dois genitores, tá? No caso, o indivíduo alto aqui produz 50% dos gametas com tesão, 50% com Tzinho. O indivíduo anão produz apenas gametas Tzinho. No centro, eu vou fazer, então, o resultado das possíveis fecundações, tá? Quando esse gameta levando tesão se funde a outro levando Tzinho, nós temos uma planta tesão-Tzinho, que tem o fenótipo alto. Mesma coisa aqui, quando esse tesão se funde com esse Tzinho. Mais uma vez, uma planta tesão-Tzinho, que é alta. Quando o gameta Tzinho do indivíduo heterozigoto se funde a um gameta Tzinho da planta anã, a prole vai ser Tzinho-Tzinho baixa. O mesmo aqui, quando esse Tzinho se funde a esse Tzinho. Prole aqui, Tzinho-Tzinho baixa. Com isso, quais são as proporções fenotípicas que eu espero nessa prole? 2:2? Exatamente. Metade da prole vai ser alta, metade baixa. No caso aqui, as proporções genotípicas também vão ser 2:2. Vocês poderiam dizer 1:1 também, tá, pessoal? No caso das proporções genotípicas, metade tesão-Tzinho, metade Tzinho-Tzinho. Alguém tem dúvida na construção do quadrado de Punnett, pessoal? É uma coisa muito importante, porque vocês vão usar ao longo de toda a disciplina, tá? E eu vejo muita gente errando na hora de construir o quadrado de Punnett. Lembrem-se que os títulos aqui das colunas e das linhas são os gametas da geração parental, ou dos genitores, tá? Gameta normalmente vai levar um alelo de cada gene. Então, é muito comum eu ver, por exemplo, um gameta aqui tesão-Tzinho. Não, um gameta leva ou tesão ou Tzinho, tá? Então, o quadrado de Punnett, ele sempre é construído desenhando uma grade, colocando os gametas produzidos por cada genitor nas margens superior e esquerda, e representando o resultado das possíveis fecundações nas células internas, tá? Então, vocês vão fundir os gametas aqui, Profe, representar os diferentes tipos de fecundações. Diga. então teria um problema, por exemplo, numa prova, se eu invertesse os quadrinhos aí dentro? As letrinhas? Não, por exemplo, no caso, colocar Tzinho aqui, tesão aqui. Não. Vocês vão preencher do jeito que vocês preferirem, mas é importante que vocês tomem cuidado para não se confundir, não representar, por exemplo, nesse cruzamento aqui, um indivíduo é tesão, o outro é Tzinho. Então, tem que cuidar, porque num título de coluna ou de linha, vai ir tesão e Tzinho como gameta, no outro Tzinho. Tanto faz qual dos dois, aonde, tá? Tem gente que acaba adotando, coloca aqui uma linha diagonal, e aí coloca, por exemplo, na fêmea ou no macho, tá? Aqui, no caso, não pode ter sido feito o cruzamento recíproco, mas não alterava o resultado, tá? Mas o importante é só não confundir na hora de representar. Vocês colocam onde vocês acharem melhor. Tá, obrigada. Então, uma forma de estudar os resultados potenciais de qualquer reprodução é ilustrado pelo quadrado de Punnett, que quando avaliado, ele já vai fornecer
as proporções genotípicas e fenotípicas da prole, tá? Então, aqui eu botei só um exemplo, tá? Inclusive, o quadrado de Punnett aqui tá virado, só para ficar mais bonitinho, mas é um cruzamento entre dois indivíduos homozigotos. Um é Bzão, então aqui os gametas dele, o outro é Bzinho, tá? As possíveis fecundações vão todas resultar em prole Bzinho. Então, os genótipos potenciais da prole, nesse caso, são 100% Bzinho. Lembrando, o que é genótipo? É a combinação particular de alelos em um determinado locus, ou a constituição genética de um indivíduo para um determinado locus. O que é locus? Nesse caso, eu posso usar locus como sinônimo de gene, tá? Locus é o lugar ocupado pelo gene no cromossomo. Então, o que está por trás da palavra locus aqui é simplesmente a palavra gene, tá? Então, genótipo é a combinação particular de alelos em um determinado locus gênico, tá? Quanto ao genótipo, os indivíduos vão ser homozigotos ou heterozigotos, tá? Os homozigotos podem ser Bzão, homozigoto dominante, ou Bzinho, homozigoto recessivo. Os heterozigotos, como a gente está trabalhando com um gene só, são todos Bzão. Então, no caso aqui, as proporções genotípicas da prole são 100% Bzão. E fenotípica? E as proporções fenotípicas? Fenótipo diz respeito à aparência observável do indivíduo para uma determinada característica, sendo que essa característica pode ser analisada em qualquer nível, tá? Normalmente, essa observação é feita a olho nu, tá? Mas poderia ser feita, por exemplo, uma observação microscópica, até mesmo bioquímica, tá? Uma observação clínica, tá? Mas é sempre alguma coisa observável que reflete, então, o efeito do genótipo dentro de um determinado contexto ambiental, tá? O mendelismo ainda não trabalhou efeito ambiental, mas vocês vão trabalhar mais com isso em outros momentos da disciplina, e tem vários genes, então, várias características que têm efeito ambiental, tá? No caso aqui do meu exemplo, suponhamos, então, que o alelo Bzão, seria um cruzamento de moscas, tá? E o alelo Bzão levaria a uma coloração marrom na prole. Como toda a prole é Bzinha, e o efeito do Bzinho é mascarado, toda a prole tem o fenótipo marrom, tá? Aqui é só duas observações. Num primeiro momento, a gente já pôde ver com os exemplos que nós trabalhamos, que indivíduos com genótipos diferentes podem ter o mesmo fenótipo. A gente acabou de ver isso antes lá nas plantas Dzão e Dzinho, ambas altas, né? Nas ervilhas. Mas a gente ainda não viu que indivíduos com o mesmo genótipo, às vezes, têm fenótipos diferentes, tá? Isso acontece quando tem efeito ambiental. Como eu falei, como o mendelismo não considerou o efeito ambiental, nesse momento nós não vamos trabalhar com efeito ambiental. Mas nós temos vários exemplos, então, várias situações, em que indivíduos com o mesmo genótipo acabam apresentando fenótipos distintos por efeito ambiental, tá? Tem, inclusive, doenças humanas, como a fenilcetonúria, em que isso é muito visível. Vocês já ouviram falar da fenilcetonúria? Fenilcetonúria, ela acontece em indivíduos que não conseguem metabolizar um aminoácido, que é a fenilalanina, tá? Como eles não conseguem metabolizar esse aminoácido,
esse aminoácido ele acaba se acumulando e ele acaba sendo convertido numa outra substância, numa outra molécula tóxica, que se acumula especialmente nos tecidos moles do cérebro, levando a um retardo neuropsicomotor, que pode ser bem grave. Tá? Então, o indivíduo que é fenilcetonúrico, ele tem que cuidar muito com a alimentação. Por quê? O problema dele é acumular fenilalanina. Se ele não ingerir fenilalanina, a fenilalanina não vai se acumular, ele não vai desenvolver os sintomas. Então, a gente tem indivíduos, no caso, Fzinho, que é o genótipo dos indivíduos afetados, a gente tem indivíduos Fzinho com níveis bem avançados de retardo mental, que manifestam, então, a doença, e a gente tem indivíduos Fzinho normais, tá? Então, indivíduos com o mesmo genótipo podem ter fenótipos diferentes quando houver efeito ambiental, tá? E às vezes também por interações gênicas, que também não entram ainda no assunto do mendelismo, tá? São descobertas que vieram depois, e que vocês vão também aplicar em outros momentos da disciplina. Entendido, pessoal? Sim. Então, aqui, o que eu fiz foi colocar simplesmente uma tabela para pedir que vocês façam, então, esses cruzamentos aqui, no caderno de vocês, em uma folhinha que vocês tenham aí do lado, para vocês manifestarem as dúvidas de vocês quanto a essas proporções genotípicas e fenotípicas para cada um desses cruzamentos, tá? Então, por favor, pessoal, puxem um papel agora e tentem fazer esses cruzamentos. Vão ser aí 6 quadrinhos de Punnett, vocês não precisam nem registrar as proporções genotípicas e fenotípicas, mas só olhar ali para ver se fecha aqui, e se vocês têm dúvida quanto a essas proporções. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam que eu vou fazer o quadrinho aqui também para cada um desses cruzamentos. Quem já sabe melhor trabalhar com isso, já pode fazer mentalmente mesmo, tá? Não tem problema, o objetivo é só exercitar, então, a primeira lei e ver se vocês têm alguma dúvida.
Conseguiram fazer, pessoal? Sim. Sim. Alguém não conseguiu fazer? Então, aqui, pessoal, o que nós temos são diferentes combinações de genótipos, a gente não está nem avaliando uma característica em particular, tá? Para simplesmente avaliar, então, dentro do quadrinho de Punnett, as proporções genotípicas e fenotípicas. A gente já viu, por exemplo, cruzamento entre dois heterozigotos, tá? No caso aqui, azão-azinho com azão-azinho, no caso anterior, lá, desão-dezinho com desão-dezinho. A gente já sabe que as proporções genotípicas, nesse caso, são 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos, para 1 homozigoto recessivo, o que nos dá, então, nas proporções fenotípicas, uma proporção de 3 indivíduos com o fenótipo dominante para 1 indivíduo com o fenótipo recessivo. Quando a gente cruza azão-azão com azão-azinho, metade da prole vai ser azão-azão, metade vai ser azão-azinho. Tanto azão-azão quanto azão-azinho têm o mesmo fenótipo, então, toda prole desse cruzamento vai ser homogênea. Quando eu cruzo azão-azinho com azinho-azinho, metade da prole é azão-azinho, metade é azinho-azinho. Eu tenho, então, uma proporção genotípica de 1 azão-azinho para 1 azinho-azinho. Como esses indivíduos têm fenótipos diferentes, eu tenho uma proporção fenotípica também de 1 para 1. Aqui, azão-azão cruzando com azão-azão, obviamente só vai dar prole azão-azão, de forma que eu tenho uma proporção genotípica de 1 para azão-azão, e também uma proporção fenotípica de 1, porque todos os indivíduos azão-azão vão ser iguais. A mesma coisa aqui, azinho-azinho com azinho-azinho, 100% da prole é azinho-azinho, de modo que eu tenho uma proporção genotípica e fenotípica igual, e aqui também, tá? Azão-azão cruzando com azão-azinho, vai me dar uma prole 100% azão-azinho, novamente levando a números iguais de proporções genotípicas e fenotípicas. No entanto, vejam que nas 3 situações iniciais, as proporções genotípicas e fenotípicas foram diferentes, tá? Nas 3 últimas, as proporções genotípicas e fenotípicas foram iguais. Então, analisem sempre o cruzamento em questão, tá? Muitas vezes, vocês decoram alguma coisa do tipo, na primeira lei de Mendel, a proporção fenotípica é sempre 3 para 1. É 3 para 1 no cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos, tá? Porque nos outros cruzamentos, não. Então, fiquem atentos, não tentem decorar, tá? O que importa aqui é entender. Se vocês entenderem, vocês vão seguir e vão conseguir fazer as aplicações mais aprofundadas também desse conteúdo. Posso passar adiante, então? Pode sim, professor, parte tranquila. Beleza. Então, tipos comuns de cruzamento, tá? Eu fiz aqui um slide só para vocês terem, na hora de estudar, o que são os cruzamentos recíprocos, tá? Vejam aqui, eu fiz macho A com fêmea B, levando a uma F1, que fez aqui uma autofecundação para gerar uma F2, e o cruzamento recíproco desse é quando eu pego uma fêmea, um macho B e cruzo com uma fêmea A.
tá? Esses são cruzamentos recíprocos. Eu também já expliquei para vocês o termo retrocruzamento, que acontece, então, quando eu pego indivíduos da prole e cruzo com as linhagens parentais. Aqui, no caso, eu cruzei macho X com fêmea Y, eu só não quis repetir aqui o A e o B, para vocês verem que são coisas independentes, tá? Então, aqui o macho X, uma fêmea Y, que gerou uma F1, em que eu retrocruzei com a geração parental. O retrocruzamento pode ser feito com fêmeas da F1 versus machos da geração parental, ou machos da F1 com fêmeas da geração parental, tá? E um outro tipo de cruzamento bem importante, associado à primeira lei de Mendel, é o cruzamento teste. O cruzamento teste é feito quando eu tenho indivíduos com a característica dominante, mas que tem o genótipo desconhecido, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. Sabendo que a cor das ervilhas, a cor verde, é um caráter autossômico recessivo, então, quem é verde é vizinho, vizinho, descubra o genótipo de uma planta de ervilha que produz sementes amarelas. Bom, o verde eu sei que é vizinho, vizinho. Mas quem tem semente amarela pode ser vezão, vezão ou vezão, vizinho. Como é que eu vou saber? Eu posso fazer um chamado cruzamento teste. Quando eu cruzo, então, aquela planta que eu quero descobrir o genótipo com o indivíduo homozigoto recessivo. Só um pouquinho, pessoal. Eu tô com um probleminha aqui. Tranquilo, prof. Vai ver se a gente não entrou no link errado. Mil desculpas, pessoal. As coisas andam complicadas. Bom, posso voltar aqui? Nós estávamos falando, então, dos cruzamentos teste. Os cruzamentos teste são sempre feitos quando você quer descobrir o genótipo de um indivíduo que tem o fenótipo dominante, tá? No caso aqui, o exemplo que eu estava trabalhando com vocês era da cor das ervilhas, onde a gente sabe que a cor verde é uma condição autossômica recessiva, então os indivíduos vizinho, vizinho, são sempre verdes, tá? Mas os indivíduos que têm a cor amarela podem ser vezão, vezão ou vezão, vizinho. E aí eu coloquei aqui, então, a simbologia do meu cruzamento, tá? Ele é um indivíduo amarelo que é vezão alguma coisa. Eu não sei se ele é vezão, vezão ou vezão, vizinho. Para descobrir isso, eu faço um cruzamento, então,
com um indivíduo homozigoto recessivo, que tem, então, ervilhas verdes, e de acordo com o resultado desse cruzamento, eu vou deduzir o genótipo do indivíduo que eu estou testando. Vamos supor que eu fiz esse cruzamento. E eu obtive aqui, então, 100% da prole com sementes amarelas. O que eu deduzo sobre o genótipo do indivíduo que eu estou testando? Será que ele é vezão-vezão ou será que ele é vezão-vezinho? Vezão. Vezão-vezão. Por quê? O vezão é dominante sobre o vezinho, então se eu substituir aqui o interrogação por um vezão, eu tenho toda a prole com sementes amarelas, que é o que eu observei. Se, por outro lado, eu fizer o cruzamento e obtiver uma proporção de prole 50% amarela, 50% verde, como é que era o genótipo do indivíduo que eu estou testando? Vezão-vezinho. Vezão-vezinho, tá? Porque aí, necessariamente, esses indivíduos aqui, que têm a cor verde, herdaram um vezinho também do outro genitor. Um vezinho certamente veio aqui do genitor vezinho-vezinho, mas para ele ser verde, ele tem que ter herdado um outro vezinho, que certamente veio desse genitor aqui. Então, nesse caso, quando eu tenho prole com sementes verdes, eu sei que o indivíduo que eu estou testando é heterozigoto, vezão-vezinho. Então, quando é feito o cruzamento teste, qualquer alelo recessivo no genótipo desconhecido é expresso, pois ele será pareado com um alelo recessivo do genitor homozigoto recessivo que eu estou utilizando no teste, tá? Então, o que é o cruzamento teste? É quando eu cruzo um indivíduo com genótipo desconhecido, no caso aqui o meu indivíduo parental com semente amarela, com outro com genótipo conhecido, que é homozigoto recessivo para a característica em questão, tá? Tá bem claro o que é um cruzamento teste? Sim. Tem uma dúvida aqui? O prof, só para confirmar, então, o cruzamento teste tem que cruzar algum organismo que não sabe o genótipo dele com algum que tenha um fenótipo recessivo? Exatamente. Tá, então tá bom. Prof, Diga. é a mesma coisa que tem no livro lá sobre o método da probabilidade? O método da probabilidade a gente vai começar a trabalhar agora. Ah, tá. A gente vai começar a trabalhar os métodos de probabilidade, inclusive acho que é o próximo slide. Eu só não sei se... Eu vou começar só a trabalhar o exemplo dos dados, e aí a gente começa a aplicar mais isso na próxima semana, tá? Mas se vocês entenderam até agora, a gente já pode ir para a parte de probabilidades. Nenhuma dúvida, pessoal? Vocês podem ficar bem tranquilos em perguntar, tá? Conseguiram acompanhar? Estão conseguindo fazer os cruzamentos. Até agora a gente está resolvendo o cruzamento basicamente por quadrinho de Punnett, né? Então, é bem importante que vocês não tenham dúvidas nessa parte. Os tipos de cruzamento, então, cruzamento recíproco, retrocruzamento, cruzamento teste, são todos cruzamentos que são aplicados, então, em associação à primeira lei de Mendel. Ok? Então, vamos aqui começar a trabalhar um pouquinho sobre probabilidades, mas vai ser um assunto que a gente vai se aprofundar melhor na próxima semana, tá? E para começar, então, a estudar probabilidades, antes de mais nada, eu quero saber como é que foi a estatística de vocês. A maior parte já fez estatística, né? Já fiz. Sim. Vocês estudaram probabilidades? Sim. Aham. Regra de multiplicação e regra de adição? Não lembro desses termos. Não?
Tá. Então, a gente vai estudar, e as aplicações de probabilidades em genética, muitas vezes elas requerem a aplicação de duas regras associadas à probabilidade, que são a regra de multiplicação e a regra de adição, tá? Antes de explicar a regra, eu vou mostrar para vocês a pergunta, tá? Eu trouxe aqui, basicamente, exemplos de lançamento de dados. E no caso aqui, a minha pergunta é qual a probabilidade de lançar o dado 2 vezes e obter 2 quatros, ou seja, eu lancei na primeira vez, obtive 4, lancei de novo e obtive 4. Bom, vocês sabem qual é a probabilidade de obter o 4 na primeira vez, né? O dado tem... Sim. Em princípio, ele não é um dado viciado, então, na primeira vez que eu jogo, a probabilidade é 1/6, tá? Na segunda vez, será que a probabilidade continua a mesma? Sim, o dado continua sendo não viciado, o fato de ter caído 4 na primeira vez não vai impedir que caia 4 de novo, né? São eventos independentes. Então, também na segunda vez a probabilidade é 1/6. Mas a minha pergunta não era qual a probabilidade de cair 1/6 na primeira vez ou na segunda vez. A minha pergunta era de cair, a probabilidade de cair 4 nas 2 vezes. Para responder isso, eu preciso usar uma regra de probabilidades, que é a regra da multiplicação. O que diz essa regra? A regra da multiplicação diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem juntos é calculado multiplicando-se as probabilidades independentes. Esses 2 eventos aqui, eles são independentes. Então, como é que eu calculo a probabilidade deles ocorrerem juntos? Multiplicando a probabilidade deles ocorrerem em separado. Então, a probabilidade de cair 4 nas 2 vezes que eu jogo o dado é 1/6 vezes 1/6, que é igual a 1/36. Pessoal, para saber quando vocês vão usar essa regra da multiplicação, das probabilidades, a gente tem um indicador-chave, que é o indicador E. O indicador-chave para aplicar a regra da multiplicação é a palavra E, desde que os eventos sejam independentes. De que forma aplicar a palavra E? A pergunta está sendo, o que eu quero saber na minha pergunta é a probabilidade de cair 4 na primeira vez que eu lançar o dado e na segunda vez que eu lançar o dado, não é isso? Se é E, e os 2 eventos são independentes, ou seja, um não influencia no outro, eu uso a regra da multiplicação, que foi o que nós fizemos aqui. Vejam que isso é diferente de uma outra pergunta. Aqui, a minha pergunta é, qual a probabilidade de lançar um dado uma vez e obter ou 3 ou 4? Bom, primeiro eu estou lançando o dado agora só uma vez. E aí, eu quero saber a probabilidade de cair ou 3 ou 4. Bom, a probabilidade de cair 3 é 1/6. A probabilidade de cair 4 é 1/6 também. O que eu faço com esses 2 valores? Vejam que agora a pergunta não é a probabilidade de obter 3 e 4. Até porque numa só vez, jogando o dado, nem seria possível obter os 2, né? Mas a pergunta é ou. Quando eu tenho o indicador ou, eu uso a regra da adição. Ou seja, eu tenho que pegar o 1/6, que é a probabilidade de cair 3,
e somar com a probabilidade de cair 4, que também é 1/6. Somando, isso vai me dar 2/6, que é igual a 1/3. Então, no uso do método de probabilidades, vamos voltar um pouco lá, para resumir. A regra da multiplicação diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem juntos é calculada multiplicando-se as probabilidades independentes. O indicador-chave, nesse caso, é a palavra e, tá? Um evento e o outro. Aí eu multiplico. Por outro lado, a regra da adição diz que a probabilidade de qualquer um dentre 2 ou mais eventos mutuamente excludentes, é um ou outro, é calculada pela adição da probabilidade desses eventos. Então, eu lanço e obtenho o 3 ou o 4. Nesse caso, eu aplico a regra da adição. E somo, então, os dois valores. Lembraram? Eu acredito que vocês tenham visto isso em probabilidade, sim, talvez não com esses nomes. Sim, eu lembrei agora. Uhum. Lembrou? Certo. Isso aqui vai ser bem útil para nossa próxima aula, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, então, a questão do mendelismo, tá? E só para introduzir esse assunto, já que o nosso tempo está acabando, eu coloquei aqui um exemplo, tá? O exemplo que eu trouxe é o exemplo do albinismo, que é uma condição autossômica recessiva que se caracteriza pela ausência de melanina na pele, nos olhos e nos cabelos. Vejam que eu deixei um pouquinho as ervilhas de lado agora e estou fazendo um exemplo em humanos, tá? Que a gente vai ver que em humanos a regra de probabilidades ela é bem mais importante do que as proporções fenotípicas e genotípicas, tá? Então, vocês sabem que os indivíduos albinos, como o albinismo é uma condição autossômica recessiva, os indivíduos albinos são azinho, tá? Isso, a primeira coisa que eu sempre vou pedir para vocês fazerem, eu sempre oriento vocês a fazerem, quando vocês estiverem resolvendo um problema de genética mendeliana. Façam a relação genótipo-fenótipo. Por exemplo, aqui eu disse que o albinismo é autossômico recessivo, automaticamente eu sei que os albinos são os indivíduos azinho. Azão, portanto, é normal. Azinho é normal, tá? A partir disso, você já tem meio caminho andado. Bom, vamos ver então o cruzamento em particular que eu quero analisar. Um casal de indivíduos tem fenótipo normal, mas eles já tiveram um filho albino. Qual será que é o genótipo desses indivíduos? Bom, se eles já tiveram um filho albino, eles necessariamente têm um azinho, né? Afinal, para o filho ser azinho, um azinho veio do pai, um azinho veio da mãe. Então, o meu cruzamento aqui é entre dois indivíduos heterozigotos normais. São chamados indivíduos portadores do alelo mutante, tá? Então, a partir disso, agora, eu já tenho o genótipo dos meus genitores, eu posso fazer o cruzamento. Só vamos ler a pergunta ali, ó. Esse casal gostaria de saber a probabilidade de ter um filho normal ou albino na próxima gestação. Ou seja, eles já têm um filho albino, eles querem calcular o que a gente chama de risco de recorrência. O risco de ter mais um filho afetado pela condição. Como é que eu resolvo isso? Quadrinho de Punnett. Como é que são os gametas do genitor feminino? Metade azão, metade azinho. Como é que são os gametas do genitor masculino? Idem, né? Metade azão, metade azinho. Possíveis fecundações, esse aqui com esse aqui, azão, esse com esse, azinho, esse com esse, azinho, esse com esse, azinho. Portanto, se eu olhar o quadrinho de Punnett, eu vou dizer que as proporções genotípicas são 1 azão,
para 2 azão azinho, para 1 azinho azinho. Quais as proporções fenotípicas? Bom, eu já pintei as cores ali para representar os fenótipos, né? O azul é o normal, o vermelho seria o afetado, o albino, né? Então, as proporções fenotípicas são 3 normais para 1 afetado. Bom, tá pronto o meu trabalho? Não, pessoal, porque vejam que em humanos não faz muito sentido a gente falar em proporções, né? Nenhum humano, esse casal não vai ter um número tão grande de filhos a ponto de eu conseguir ver essas proporções se aplicarem. Aquilo que a gente falou ontem, né? Quando o N é pequeno, o número de filhos, a prole é pequena, eu tenho desvios ao acaso dos números esperados. Então, proporções genotípicas e proporções fenotípicas aqui não fazem sentido. Até porque a pergunta é outra. A pergunta é qual a probabilidade de ter um filho normal ou albino na próxima gestação. Bom, a resposta já está na frente dos meus olhos, né? Dessas 4 possibilidades de genótipo aqui, quantas são normais? 3. Então, a probabilidade de prole normal é 3/4. A probabilidade de prole afetada é 1/4. Tá pronto aí? Agora eu pergunto para vocês. Bom, mas eles já tiveram um filho albino, não tiveram? Será que o próximo filho não tem 100% de chance de ser normal? Afinal, aqui, ó, eles já tiveram esse filho azinho, azinho. O que vocês acham? Será que está a resposta Não, aqui? porque São eventos não. independentes. Exatamente. Cada gestação é um evento independente. O fato de ter nascido um albino na primeira gestação não vai influenciar em nada na probabilidade de ter um filho albino na segunda. Certo? Cada gestação é um evento independente. E a partir disso, só para terminar, eu quero colocar uma continuação desse raciocínio aqui. Tá? Isso aqui a gente vai revisar na próxima aula. Mas aqui, inicialmente, eu coloco a pergunta: qual a probabilidade do casal ter um filho albino? 1/4, a gente já respondeu, né? Agora, suponhamos que a minha pergunta mudou. Qual a probabilidade de que esse casal tenha 3 filhos, todos albinos? Bom, vamos supor que nesse contexto agora, é um outro casal, que ainda não teve filho albino. Mas, novamente, os dois são azão, azinho, tá? Qual a probabilidade de ter 3 filhos? Todos albinos. Na primeira gestação, a probabilidade é 1/4. Na segunda, 1/4. Na terceira, 1/4. O que eu faço com esses 3 valores? Soma ou multiplico? Multiplica. Multiplica, né? Porque eu tô falando de 3 filhos, os 3 albinos. Então, é o primeiro albino e o segundo albino e o terceiro albino. Nesse caso, eu multiplico, tá? No cenário daquele outro casal que já tinha um filho albino, o primeiro filho já nasceu, então eu já coloco aqui o valor total 1, porque afinal ele já nasceu albino, tá? Então eu tenho só mais 2 gestações ainda para considerar, tá? E daí, na primeira gestação, a probabilidade já é 100%. Ok? Isso aqui a gente vai retomar, então, na próxima semana, pessoal, as probabilidades, mas é bem importante, então, que ao longo desses próximos dias, vocês deem uma olhada naquele material. Eu já passei para vocês a bibliografia recomendada, tá? Eu acho que nesse momento é bem importante que vocês peguem um livro de genética básica, o SNUSTA, do Griffiths, o Pearce, enfim, e deem uma olhada na parte de mendelismo, tá? Aproveitem agora que é início de semestre, não tem ainda tanta coisa, em princípio, né? Mas deem uma estudada, principalmente para aqueles que ficaram com dúvidas, tá? E ao longo dessa próxima semana, vocês podem me procurar também para tirar dúvidas.
porque agora a gente vai avançando no conteúdo, terminando inicialmente essa questão da primeira lei, com o uso em probabilidades, em binômios, em fatoriais, e depois a gente vai para a segunda lei. Ok? Ninguém quer perguntar nada agora? Então, aliás, eu vou fazer a chamada, né? Eu já ia liberar vocês, mas eu vou fazer aqui a chamada rapidinho. E aí, eu libero vocês. Vocês têm aula agora? Sim. Puxa. Nós não. Eu não tenho. Não, também. Tá. Quem tiver aula, coloca o nome no chat. tenho. Aí, tá, pessoal? Aí eu faço aqui a chamada. Por favor, quem ficar, vai dando uma olhada lá e me avisa. Amanda. Aqui. Bárbara. Clara. Cláudia. Daiane. Stephanie. Presente. Francisco. Presente. Gabriele. Presente. Gabriele. Ela falou no chat ali. Falou no chat. Guilherme Schmidt. Presente. Guilherme Veiga. Presente. Hanna. Humberto. Presente. Gianluca. João Pedro. Júlia. Presente. Cauane. Aqui. Lara. Aqui. Larissa. Presente. Laura. Presente. Leonardo. Ele falou no chat. Leonardo. Ok, obrigada. Letícia. Aqui, presente. Lucas. Luísa. Falou. Chat. Chat. Maura. Milena. Pamela. Presente. Patrícia. Pedro. Rafael. Presente. Ricardo Augusto. Eu. Ricardo Ramos. Presente. Tamara. Aqui. Tiago. Presente. Victória Presente. e Vitória. Professora. Chat. No chat. Chat. Ok, pessoal. Professora, a Daiane. Daiane. Deu um problema no meu microfone aqui, eu não consegui responder na hora, mas eu estava na aula, sim. Ah, beleza. Obrigada, Daiane. Se Imagina. vocês, quando vocês tiverem esses problemas, podem colocar no chat. Tá bem, pode deixar. Ok, pessoal? Então, acho que era isso por hoje. Vou ficar mais atenta aos horários nas próximas vezes. Ok? Agradeço a todos, então. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, professora. Até mais.